Antônio Melo, quero revelar um segredo que guardo há mais de 15 anos. Meu nome e minha cidade nessa história serão fictícios, porque o caso que vou te contar foi abafado pela minha família no passado. E nós não queremos que esse assunto se torne conhecido na cidade onde moramos até hoje. Vamos supor que o meu nome seja Júlia. A idade é real. Hoje eu tenho 35 anos. Há 15 anos atrás, no final de 1984, eu ainda morava com meu pai, minha mãe e meu irmão Jorge. Nós morávamos na mesma cidade em que ainda moramos e éramos uma família muito feliz. Papai tinha uma padaria, mamãe o ajudava em uma parte do dia. Eu e meu irmão estudávamos. Eu e o Jorge éramos irmãos gêmeos, mas um diferente do outro. Meu irmão era um rapaz lindo mesmo, olhos castanhos, pele clara, puxou a família da mamãe. Eu não. Eu saí a família do papai. Considero que os traços da família do meu pai são traços menos delicados. Então, comparando meu irmão e eu, sou a mais honesta possível. Ele era muito mais bonito que eu, além de ser bem bonito, era um rapaz muito calmo, tranquilo. Eu sou o contrário, também igual à família de papai, peralta, agitada. Na escola continuavam as diferenças. Meu irmão, inteligentíssimo, só tinha notas altíssimas, sabia sobre todas as matérias e eu precisava de professores particulares. Isso quando meu irmão não me dava aulas em casa. Amigo Antônio Melo, mesmo com tantas diferenças, éramos muito unidos e nos gostávamos muito. Na verdade, estávamos sempre juntos, brincávamos juntos, crescemos juntos. E foi na nossa juventude que os problemas, na verdade, começaram. Numa noite, após o jantar, meu irmão ficou sentado na escada da cozinha e com o olhar fixo no quintal, que era imenso. O quintal de nossa casa era muito grande e Jorge olhava em direção às árvores. Estava com cara de espanto. Sabe quando uma pessoa está olhando para um ponto e fica daquele jeito, estranho, espantado? Não dizia nada, mas era como se dissesse: nossa, o que é aquilo? Ele olhava em direção às árvores e estava com uma cara estranha. Aproximei-me e perguntei: o que está acontecendo, meu irmão? Meu irmão falou que estava vendo uma moça muito bonita entre as árvores do nosso quintal. Fiquei assustada e falei para ele parar de brincadeira. Você não está vendo nada, Jorge? Aí não tem ninguém. Ele não me respondeu e continuou olhando na mesma direção, dizendo que estava vendo uma moça bonita em meio às árvores do quintal. Eu me assustei e tanto que a solução foi chamar meu pai e minha mãe. Quando eles vieram, nós fomos até o quintal, verificamos tudo, olhamos tudo e absolutamente nada. Só que o tempo foi provando que o meu irmão não estava com brincadeira. Porque com o passar do tempo, várias outras vezes e cada vez mais, o meu irmão estava conversando sozinho, como se estivesse conversando com alguém. Nessas horas em que ficava conversando sozinho, ele ficava olhando fixo, em um único lugar, parado. E o pior, ficando cada vez mais distante de nós, da sua família. Certo dia chamei por ele e não obtive resposta. Foi aí que subi lentamente as escadas, andei todo o corredor nas pontas dos pés e vi a porta do quarto semi-aberta. E olhei pela fresta da porta e vi o Jorge num canto da parede, como se fosse uma criança quando fica de castigo, sabe? Virado para a quina da parede conversando. Fiquei olhando aquela cena. Ah, meu Deus! Será que é loucura do Jorge? Será que o meu irmão está ficando louco? Ele estava sentado na cama, mas olhando para a quina da parede. De repente gesticula com os braços como se estivesse abraçando alguém. Abre a boca e parece estar beijando uma pessoa invisível, porque ele estava sozinho. Eu fiquei apavorada. Jorge, o que está acontecendo? Ele olhou-me com ar normal, cumprimentou-me. Oi, é você? Sim, Jorge, sou eu. O que está acontecendo, meu irmão? Quando senti que ele não se surpreendeu com a minha presença ali, me cumprimentando com oi, é você? Não suportei e fui às lágrimas.
Quis saber dele porque estava tão diferente com quem ele estava falando todas as vezes que eu encontrava. Novamente ele me respondeu que não era ele que estava mudado, e sim nós, eu, mamãe e papai, e que ele conversava com uma moça que morava em nossa casa antes de nós mudarmos. Que moça! Aquilo me deixava desesperada. Contei a história inteira para papai e para mamãe. Os dois tiveram uma conversa séria com ele. Questionaram a respeito do porquê ele havia mudado tanto. Ele, de maneira também calma, respondeu que tudo estava normal, que as notas dele na escola estavam ótimas, que tudo era verdade, era real, e que estava simplesmente apaixonado, amando uma moça que eu não via, mamãe não via, papai não via, ninguém via. Meu Deus do céu, papai e mamãe, por serem pessoas menos estudadas, acreditaram na história dele e não se incomodaram mais em fazer perguntas. Eu estava vendo que era coisa grave, por isso estava preocupadíssima. Cheguei a pensar que meu irmão estava usando algum tipo de droga e estava tendo alucinações. Seria algum delírio de jovem? Fiquei preocupada. Mamãe e papai começaram a acreditar naquele negócio de alma, de espírito. Quando penso nesse assunto, me arrepio inteira, Antônio Melo. Numa noite, vi que meu irmão levantou-se no meio da noite e foi para a cozinha. Eu já estava tão assustada que também levantei e nas pontas dos pés eu segui. Na cozinha, ele puxou uma cadeira, sentou-se e começou a conversar com alguém que eu não via. Conversava com aquela pessoa invisível, gesticulava e sorria. Ele não conversava direto, falava e esperava um pouco, como se uma pessoa estivesse respondendo. De repente, se levantou, abriu a porta da cozinha, saiu para o quintal e foi para o meio das árvores, onde, segundo ele, havia visto a moça pela primeira vez. Quando chegou ao meio das árvores, já havia preparado pá, picareta e enxadão. Já estava tudo encostado na árvore. Começou a cavar um buraco ali perto da árvore. Quando começou a abrir o buraco, eu apavorei-me. Minha vontade era dar um grito e chamar papai, mamãe, polícia, sei lá. Só que por medo, amedrontada com tudo, me calei. Se tivesse dado um grito, a minha voz nem sairia. Lembro-me que quando ele começou a cavar, achou uma caixinha. Tirou uma caixinha cheia de terra do buraco. Quando tirou aquela caixinha, eu não resisti e corri para junto dele e perguntei: Jorge, o que é isso? O que está acontecendo? Ele simplesmente normal, não se incomodou e respondeu: eu achei a chave que vai me levar para a felicidade total e completa, junto ao meu amor. Não é possível. Isso é coisa de louco. Ele abriu a caixinha e, de fato, dentro daquela caixinha havia uma chave. Havia uma velha chave enferrujada e também uma foto, já bem antiga, toda suja, amarelada. Ele foi passando a mão e tirando a terra de cima da foto, e no que ele olhou, esboçou um sorriso e disse: como ela é linda. Olha aí, ela é linda, não é, minha irmã? Eu estava apavorada. Mas, controlando o meu medo, eu perguntei: quem é? É bonita sim, mas quem é? Ele me respondeu que aquela era a moça que morava em nossa casa antes de nós. Eu sabia que de fato papai havia comprado aquela casa e feito nela uma reforma, porque a casa já era bem antiga. Apesar do medo, perguntei a ele quando foi que aquela moça havia morado ali na nossa casa. Ele respondeu que foi no ano de 1935. Poxa! 1935, nós estávamos em 1984, eu pensei comigo. Controlei o meu pavor para tentar salvar o meu irmão daquele delírio e disse que já era muito tarde e o chamei para entrar. Meu Deus do céu, de 1935 para 84 eram 49 anos. Meu irmão devia estar ficando louco, estava delirando, assim pensava eu. E aquela caixinha com a chave dentro, e aquela foto, o que era aquilo? As respostas para as minhas perguntas vieram logo. No outro dia pela manhã, mamãe levantou preocupada e disse que Jorge não estava em casa. Contei então para papai e mamãe o que havia acontecido durante aquela madrugada no quintal. Evidente que ficaram preocupadíssimos. Não demorou muito e a notícia chegou. Um policial bateu à nossa porta e perguntou:
Vocês conhecem um rapaz chamado Jorge? Lógico, é meu filho, respondeu mamãe. Papai estava junto e eu também. O policial pediu que nós o acompanhássemos. Chegamos ao cemitério da cidade. Foi para lá que o policial e seus companheiros conduziram a viatura. Dentro do cemitério, tremíamos, estávamos apavorados. Fomos andando por entre as sepulturas. Encontramos meu irmão sobre um jazigo, já aberto e sem vida. O coveiro, os médicos e a polícia técnica já estavam no local. Imagine o pavor que foi para mim, mamãe e papai, o susto que levamos. Depois da autópsia, a constatação. De acordo com o médico, meu irmão havia falecido vítima de um ataque cardíaco. O coveiro disse que não sabia como ele havia aberto o jazigo, pois não havia arrombamento. Mesmo com o desespero de todos, consegui olhar na porta de entrada do sepulcro e lá vi a chave que estava dentro da caixinha que meu irmão havia desenterrado naquela madrugada no quintal da casa. Estava na entrada do sepulcro, a mesma caixa enferrujada. Fiquei completamente atordoada. Depois de tantas perguntas, numa investigação com os administradores do cemitério, vi o retrato da lápide daquele túmulo. Era o retrato que o meu irmão havia encontrado na caixinha, igualzinho. Nunca contei nada aos meus pais, mas implorei que mudássemos daquela casa imediatamente. Saímos de lá, mas até hoje nunca ficou claro para mim a verdade, se foi loucura do meu irmão ou foi algo sobrenatural. São perguntas que, na verdade, a gente nunca vai encontrar uma resposta.